essa reta final de Campeonato Brasileiro, muito acirrada, a rivalidade muito grande entre Palmeiras e Flamengo, né? Não só, talvez até nos bastidores, mais do que dentro de campo. Porque dentro de campo, a vontade dos jogadores querer ganhar, se respeitam, são companheiros até de seleção. Você vê o Vitor Roque está na seleção ao lado do Danilo, ao lado do Alexandro, entre outros, né? Todo mundo agora buscando por meio jurídico, como se decide o campeonato. O Palmeiras alega que o Bruno Henrique está jogando e faz gol. O Flamengo alega que o Vitor Roque também poderia ser julgado e faz gol. Mas que ninguém está todo mundo esquecendo que o maior absurdo disso tudo que está envolvendo esses 6 jogos finais do Campeonato Brasileiro, numa data FIFA, você trabalha o ano todo para tentar ganhar um título. Não é um título qualquer, um título brasileiro. Você tem jogadores ali que nos contratos falam que ser campeão tem um bônus a mais, uma premiação. Você bota no seu currículo que vai ser campeão ou pelo Palmeiras ou pelo Flamengo. E essas duas equipes jogam no sábado sem seus principais jogadores, né? E pode decidir o campeonato nessa rodada. Por exemplo, o Palmeiras está assim, 9, 7, mais 2 suspensos, o Andrés Pereira e o Alan. O Flamengo cedeu vários jogadores aí, 7 para as seleções. Pô, no momento de 6 jogos, aí o Flamengo vai pegar o Sport, que parece que esse jogo é fácil, mas para mim não é tão fácil assim, porque não vai ser seus 7 jogadores principais. Tem um plantel forte para isso, o time reserva é forte. Só que o Sport botou o jogo, tirou da Ilha do Retiro, vendeu, vai estar lotado. Tem aquela rivalidade da briga lá, título de 87, quem é um campeão, quem não é. O Palmeiras vai à Vila Belmiro sem titulares e o Santos na zona de rebaixamento, louco para ganhar. Eu acho que tinha que ser mais debatido isso do que essa parte jurídica de o Bruno Henrique não de estar jogando, o Vitor Roque está jogando, porque você chega faltando 5 jogos, depois desses 2 jogos de sábado, para decidir o campeonato. Você martela o campeonato todo, começa lá no mês de abril para maio, para ganhar um título, e um jogo tão importante não vai ter ambas as equipes com seus principais jogadores. E pode ser que decida mesmo. Tudo bem, tem 18 pontos em jogo ainda, mas pode ser que decida, porque faz falta esses atletas, né? E fica esse debate, a STJD deu liminar para um, não jogou o outro, não sei o quê. Mais importante do que isso é faltando 5 rodadas e as 2 principais equipes do país, sem seus principais jogadores, disputando o título cabeça a cabeça. Eu fico indignado, porque o atleta quer botar no seu currículo que foi campeão pelo Palmeiras, pelo Flamengo, tem a parte de valorização, de premiação, de terminar a temporada você em alta. A gente está vendo aí ano que vem, ano de Copa do Mundo, faltando 8 meses, e no Flamengo e Palmeiras não conta com seus jogadores. Palmeiras, 12 desfalques, podendo ter a volta do Flaco Lopes, tá? Que joga na sexta pela Argentina, e o Palmeiras quer agilizar esse retorno para ele jogar no sábado, né? Pelo Palmeiras. Flamengo, 7 a 8 desfalques, né? Também sem seus principais jogadores. Até o Juninho Azerbaijão, que nunca recebe chance, pode começar jogando, né? Contra o Sport. Algum está mais prejudicado pelos desfalques ou não? E quem que você acha que tem mais chances de levar vantagem nessa rodada, Vamp? Com certeza, né? Os 2 primeiros já estão desfocados bastante, né? Uma data FIFA onde os jogadores, as 2 principais equipes do continente e do futebol brasileiro, têm seus jogadores convocados para as suas seleções aí, para amistosos, data FIFA. Você pega o time do Sport que está ali na zona de rebaixamento, pior campanha da história, 2 vitórias só dentro do campeonato, uma contra o Corinthians e uma contra o Grêmio. E você pega um Santos que está na zona de rebaixamento, que
pode contar com seus atletas todos, o Palmeiras não vai contar no jogo dentro da Vila Belmiro, né? Precisando ganhar, está na zona de rebaixamento. Se perde ou empata, complica muito para o Santos, mais ainda dentro da competição. O Sport já está praticamente rebaixado, mas ainda não decretou isso. E tem aquela rivalidade, né, com o Flamengo em relação ao título lá de 87, que se criou isso. Então, mas ainda vejo uma vantagem para o Flamengo. Acho o Sport muito mais fraco do que o Santos. Eu acho que em um dos dois jogos vai ser fácil. Mas o Flamengo tem, mesmo não estando com seus jogadores todos, tem mais time do que o Sport. E aqui é um clássico paulista, onde o Santos está na zona de rebaixamento. O Palmeiras não está sem seus principais jogadores e joga dentro da Vila Belmiro. Então, para mim, o Flamengo leva vantagem. Concorda? Concorda, Bruno? Concordo, também acho que o jogo do Flamengo, na teoria, é um jogo mais fácil do que o do Palmeiras. O Sport, também não acho que o Sport vá largar. Para o jogador do Sport que vai jogar ali, é importante jogar bem esse jogo. O Sport está rebaixado, claro, mas é importante jogar bem, aparecer. E o Sport, eu trabalhei em alguns e assisti outros jogos do Sport. Ele tem muita dificuldade para ganhar jogo, mas não é um time que todo mundo chega e atropela e ganha de qualquer jeito. Ele dificulta jogos, mas falta qualidade ali para ganhar jogo, para fazer gol. Mas ele dificulta. Mas claro que o Flamengo é favorito, jogo na Arena Pernambuco, né? Não vai ser na Ilha do Retiro. E o outro jogo, o Santos é um time melhor que o Sport, é um clássico, um jogo que o Santos precisa muito do resultado, né? Ontem o Fortaleza arrumou um ponto lá em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. Ele não está tão longe do Santos assim. O Juventude, quando ganhou do Vasco, também não ficou tão longe. Então o Santos ele não tem que olhar só para o Vitória e para o Inter, que estão em cima dele. Ele tem que olhar para o Juventude e para o Fortaleza também. Então o Santos precisa ganhar esse jogo. Então o jogo do Palmeiras é mais difícil. Os dois têm desfalques sérios. Vitor Roque e Flaco Lopes fazem muita falta. Nesse jogo o Andrés Pereira está fora também, suspenso. No Flamengo o Arrascaeta está fora, o Pedro está fora, provavelmente o Jorginho também. Então, acho que em desfalques está equilibrado, mas o adversário do Palmeiras é mais forte que o adversário do Flamengo. É mais forte em todos os aspectos, né? O Santos tem mais time que o Sport. O Santos tem mais chances de se livrar do rebaixamento, né, do que o Sport. O Santos briga realmente para sair do rebaixamento. O Sport não. E outra, é clássico ainda. É clássico regional, tem a rivalidade, né? Um Santos e Palmeiras. Então, é realmente bem mais complicado para o Palmeiras. Agora, Mauro César Pereira, com relação aos desfalques, você acha que os desfalques que vai ter o Palmeiras e os desfalques que vai ter o Flamengo, quais que você acha que fazem mais falta? Se tem alguma situação como essa, e por que esse jogo pode ser crucial para o Flamengo, né, Mauro? Porque eu acho que é a única rodada até o fim do campeonato que é mais difícil para o Palmeiras do que para o Flamengo. Foi a rodada passada, na minha opinião, e essa rodada. Depois eu acho que o caminho está melhor para o Palmeiras do que para o Flamengo, Mauro. O Flamengo tem que vencer esse jogo, evidentemente, né? O Sport ele já poderia ter sido rebaixado matematicamente na rodada passada, pode ser nessa. O jogo, o Flamengo está muito desfalcado, mas ainda assim acho que consegue colocar um time forte em campo. Vamos lá, Rossi, Royal, João Vitor, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulga, Saúl de la Cruz, Luiz Araújo, Samuel Lino e o Alacian, Juninho, qualquer um outro aí que ele coloca de comandante de ataque. Por exemplo, tem Cebolinha ainda, Michael, tem várias opções. Então, ainda esse é um time forte, pô, não é um time fraco. Meio campo com Pulga, Saúl e De La Cruz, não é um meio campo ruim. Os laterais são os laterais que foram titulares várias vezes. Um dos zagueiros é o titular, o outro zagueiro é um jovem. O goleiro é o titular. O Luiz Araújo, titular várias vezes. Samuel Lino, titular várias vezes. Então, são jogadores que, apesar dos muitos desfalques, são caras que sempre estão jogando. Então, acho que o Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo, sabe? E depois, assim, o que vem depois é muito difícil prever. Por exemplo, o jogo com o Atlético em Minas. Qual vai ser a situação do Atlético? O Atlético ontem empatou com o Fortaleza 3-3, estava 3-1. O Davidson meteu 3 gols.
Não sei, vai ser um Atlético mobilizado pela rivalidade, festejando um título contra o Lanús no sábado anterior, ou o Atlético que perdeu o título está, né, desanimado? Não sei. O Grêmio contra o Palmeiras. Qual o objetivo do Grêmio ali? O que ele vai estar lutando? A gente não sabe, vai dificultar até quando? Vai ter mobilização da torcida? A gente não sabe. Então é difícil falar desses próximos jogos. É um por vez. E tem que tentar vencer. Os dois têm que ganhar os jogos. E o Palmeiras, é sempre bom lembrar, vai jogar desfalcado na data FIFA, mas concordou com a mudança da CBF lá atrás. Ah, mas aí o Mundial de Clubes é de dezembro, se dane, problema da CBF. Ela resolveu o problema dela e o Palmeiras, assim, concordou com aquela mudança no calendário, né? Então, não faz muito sentido fazer qualquer queixa. E o Anderson Barros falou ali outro dia alguma coisa, isso aqui do calendário, desfalque. Pô, o clube dele concordou. O único que discordou foi o Flamengo? Só o Flamengo discordou. São Paulo concordou, o Palmeiras concordou. O Flamengo protestou. Isso eu acho que é o maior símbolo do ano da desunião dos clubes. Mesmo quando algo atinge 3 clubes, eles não conseguem juntos tomar uma posição. Independentemente das diferenças que existem entre A e B, era um interesse comum ali. Mas ele, sei lá, não quer desagradar a CBF, não sei qual é o intuito, talvez. Eu vou aqui passar a lista de desfalques dos 2 times, tá? Dos 2 times aí, para essa rodada, para esses jogos, né, que eles vão tirar de diferença no fim de semana. Primeiro, vamos colocar aqui a lista de desfalques do Palmeiras. O Palmeiras, colocando aí a arte na tela, ele vai ter o desfalque do Vitor Roque na seleção brasileira e do Flaco Lopes na seleção argentina. São os 2 principais jogadores do time. Os 2 principais jogadores do Palmeiras hoje são o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O Alan vem crescendo muito, o jovem Alan, que também vai ser desfalque por suspensão, mas eu acho que esses 2 ainda são os principais. Aí tem Piquerez, titular absoluto também, Facundo Torres, que não é titular, e o Emiliano Martínez, que também não é titular absoluto, na seleção uruguaia. Gustavo Gomes e Ramon Sosa na seleção paraguaia. Então, só aí a gente tem. Eu acho que o Ramon Sosa também já é titular, né? Foi contra a LDU, foi importante. Ramon Sosa, Gustavo Gomes, Piquerez, Flaco Lopes e Vitor Roque. Já são 5 titulares. Andreas Pereira, suspenso, titular absoluto. E Alan, que também já conseguiu seu espaço no time e está jogando muito. 7 titulares de peso. E aí, lesionados ainda, o Everton, Lucas Evangelista e Paulinho, mas que aí já estão há mais tempo, então eu nem colocaria nessa lista. São 7 titulares absolutos do Palmeiras fora do jogo e todos os principais jogadores. Porque os principais jogadores do Palmeiras hoje são Vitor Roque, Flaco Lopes, que pode talvez jogar, mas não sei se o Palmeiras vai arriscar, Andreas Pereira e Alan. Esses 4 caras hoje são os principais jogadores do time do Palmeiras e estão fora. Aí, pelo lado agora do Flamengo, que também tem desfalque dos seus principais jogadores. O Flamengo vai ter Danilo e Alexandro. Os 2 seriam titulares absolutos porque o Léo Ortiz ainda não está em condições de jogo. Arrascaeta, principal jogador do time hoje, ao lado do Jorginho, na minha opinião, fora. Então já são 3 titulares. Matinhas Vinha, que não é titular, e Varela, que briga por vaga com o Royal, né? Eles revezam muito, fazem muito rodízio. Então vamos colocar aí 3 titulares absolutos por enquanto. Gonçalo Plata, infelizmente, titular, né? Mau jogador, que o torcedor do Flamengo tá querendo ver longe e com merecimento, porque vem fazendo besteira doidado. Carrascal, que cresceu muito no time, mais um titular absoluto, 4, 5, né? Porque o Plata também é titular. Léo Ortiz, titular, lesionado. Jorginho, titular, lesionado. Alan não é titular e Pedro. Ou seja, com o Pedro, são 8 titulares absolutos aí, lesionados, né? No Flamengo.
e o Bruno Henrique, que é dúvida, podendo ter aí a punição do STJD. Vamp, os principais jogadores dos dois times. A CBF conseguiu colocar Flamengo e Palmeiras, e o Mauro chama atenção sempre que o Palmeiras concordou com isso, sem os seus principais jogadores, numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde os dois têm a mesma pontuação, porra. Olha o que a CBF conseguiu fazer, esvaziar 2 jogos fundamentais para a briga pelo título brasileiro. E aí eu te pergunto, Vamp, algum deles perde mais com os desfalques ou não? Cara, eu de verdade acho que não. Eu acho que está muito igual. Os dois perderam os principais jogadores. Acho, isso ainda é inadmissível. Acho que só no mundo, só aqui no Brasil acontece isso. Você está na reta final do seu principal campeonato, dentro do país. As 2 principais equipes ali, número a número, cabeça a cabeça, né? E sem contar com os seus principais jogadores para título, né? Não é que faltam 15 rodadas, 20 rodadas. Para as 2 equipes faltam 6. Depois dessa rodada vai ficar faltando 5. Quer dizer, não é nem a situação de jogo, nada. Ele não contar com os atletas. Olha aí, você botou a relação ali, aí você esqueceu ali. O Bruno Henrique aí pode ir pro jogo, não pode. Isso aí já é outra coisa, não foi para a seleção. Mas jogadores que foram convocados. O Palmeiras ainda talvez possa utilizar o Flaco Lopes, porque a Argentina faz um amistoso contra a Angola. Angola e vai trazer o Flaco Lopes de volta, né? Porque a Argentina só faz um jogo nessa data FIFA. Isso aí é ruim para todo mundo, no geral. É horrível. Isso não é legal, para a competição. Ó, a gente falou sobre a situação do Flaco Lopes ontem, né? A Argentina, ela joga contra a Angola na sexta-feira, em Luanda, na capital angolana, tá? O jogo vai ser realizado 13h de Brasília e vai ser o único da seleção argentina nessa data FIFA. A Argentina não marcou um segundo amistoso por causa da dificuldade em encontrar um adversário mais forte do que Angola. Aí a AFA, que é a Associação Argentina de Futebol, também queria que o possível rival aceitasse algumas condições financeiras. Porém, isso não aconteceu. Então, tem a possibilidade do Palmeiras fretar um voo para buscar o Flaco Lopes na África, mas ainda não há uma definição quanto a isso. A volta do Flaco Lopes diminuiria uma gigantesca lista de desfalques, como a gente já falou aqui, para o jogo contra o Santos. E se o Flaco voltar, o Palmeiras ainda ganha aí um reforço no setor que tem muitos desfalques. Apenas o Bruno Rodrigues, recuperado de lesão séria recentemente, aparece como disponível entre os centroavantes, né? Do elenco. Agora, Bruno, a gente falou sobre isso porque ainda tem o custo de fretar um avião para só um jogador voltando da África. Ou seja, seria uma fortuna gasta pelo Palmeiras para trazer o Flaco Lopes de volta. E aí que é a pergunta, se fosse uma fortuna para ter a certeza que ele iria jogar, ok. Mas tem que ver se ele vai ter condições de jogo. E outra, né? Que é aquilo. Será que compensa arriscar o Flaco Lopes, que é um dos principais jogadores do time, sem descanso, numa viagem perto da final da Libertadores, Bruno? Isso tem que ser muito bem pensado. Eu também não tenho essa certeza. Claro que é importante ter o Flaco Lopes, mas tem que ver em que condições e se você coloca o cara em risco. Se o Flaco tem uma lesão muscular simples, a chance dele não jogar a final da Libertadores é grande. Nesse momento falta pouco tempo, então não precisa ter uma lesão grave para ficar fora. Uma lesão, às vezes, normal, muscular, que acontece com os atletas, e claro, todo mundo corre o risco de ter essa lesão. Mas se tiver uma condição que aumente essa chance, você deve evitar. Não imagino que se o Palmeiras conseguir trazer o Flaco para estar à disposição sábado, eu não acho que ele vai começar jogando, não.
Acho que no máximo ele vai ficar ali no banco, se precisar, se o jogo tiver complicado, talvez use, mas tem que ter muito cuidado, porque ele não vai ter tempo de descanso, não tem pausa. O Palmeiras joga dia 15, sábado. Depois já joga dia 19, quarta-feira. Que é um dia depois do jogo do Brasil com a Tunísia, né? Então, também no dia 19 vai ter desfalque. É um jogo que foi antecipado contra o Vitória. Então, o Palmeiras, o Flaco não vai jogar dia 15, faz esse sacrifício e você tem uma semana para descansar. Não tem uma semana para descansar. Tem jogo quarta, tem jogo no final de semana. Ele não vai compensar isso aí. Então, tem que pensar muito bem. Vale a pena colocar o cara em risco, ter um problema, ter uma lesão? Acho que é uma coisa que tem que ser analisada e tem profissionais lá para isso, da área de saúde do atleta, fisiologia, enfim. Mas é uma situação difícil porque querem enfiar mais jogo onde não tem. O ano tem 365 dias, aí você tem férias, pré-temporada, você não pode jogar todo dia. Assim, você tem que colocar o número de jogos que dá para colocar, mas aqui é uma loucura. E ano que vem vai diminuir o número de jogos, ok, mas não vai diminuir tanto assim. E na data FIFA, falei ontem, quem quiser, tem a data, tem detalhado já no site da CBF as datas do novo calendário do ano que vem. Você vai ver, quem quiser ver, vai lá ver. Tem jogo no dia seguinte de data FIFA. Vai ter de novo. Terça, jogo de seleção, e na quarta vai ter time jogando provavelmente com muito desfalque.